tratando de seleção, foi totalmente o oposto que eu vivi como jogador. E na seleção, não que o pessoal queira conflito, mas o pessoal briga e quer o seu minuto, e quer porque sabe que o minuto ali custa caro. Boa noite a todos, pessoal. Bem-vindos aí ao primeiro Por Mais Podcast. Meu nome é Thiago Carrilho. Ao meu lado, PC de Oliveira, que vai estar aqui comandando esse podcast com muito conteúdo e compartilhando conhecimento aí da área esportiva, de onde vem com muita bagagem para poder entregar esse conteúdo aí para todos. Hoje, na nossa mesa, um grande amigo, um grande atleta, Gabriel Dias, hoje treinador, com uma história muito relacionada aí ao PC de Oliveira. Então, vamos tentar nesse primeiro programa do nosso Por Mais Podcast compartilhar vivência, conteúdo, informação para todo mundo que quer evoluir aí no tema do esporte em geral. Boa noite, PC. Boa noite a todos. Iniciando o nosso podcast, primeiro explicar para vocês a ideia principal disso tudo. Criar um momento onde podemos discutir a desconstrução do treinador brasileiro, seja ele em qualquer área. O que tem acontecido com os treinadores de futebol do Brasil hoje é desumano e muitas vezes perverso, principalmente pela qualidade desses profissionais. Então a ideia do podcast é essa. Queremos abrir essa discussão em prol de tudo o que esses treinadores podem oferecer para o futebol brasileiro, e não estamos aqui para ir contra o momento que vive não só o futebol, mas o esporte como um todo, com a chegada de profissionais estrangeiros no país. O intercâmbio é sempre necessário e vamos nos limitar a enfatizar e procurar encontrar o porquê dessa desconstrução. Em que momento houve uma ruptura com os treinadores brasileiros? Claro que isso tem acontecido no futebol, e o nosso entrevistado Gabriel, iniciando a sua carreira como treinador fora do país, para nós um ponto, um divisor de águas para isso, já que ele tem a visão de dentro e de fora do país para o futsal. Então é importante que essa discussão seja aberta. Sabemos que com a chegada e com a possibilidade de entrevistar profissionais de alto rendimento dentro do futebol, dentro do futsal, vamos criar uma certa polêmica em torno de todo o conhecimento que está sendo produzido para o futebol, para o futsal, para o voleibol, para o basquete, enfim, como esse conhecimento tem atropelado a essência do esporte brasileiro. Então, muitas vezes se abandona o que temos de melhor, produzindo conhecimento que vem de fora do país para dentro e deixando o esporte brasileiro à mercê desse conhecimento e tirando um pouco da nossa essência, pode-se dizer assim. Boa noite, Gabriel. Fique à vontade para as palavras iniciais, para a gente iniciar o debate e, por que não, o torpedeio de perguntas para que possamos gerar a polêmica ideal. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite, boa tarde, bom dia, né, a todos. Obrigado aí pelo convite. Né? Eu acho que é um prazer estar aqui e discutir com o PC aí, com uma vasta experiência, tanto no futsal, no campo, mas acho que principalmente a relação, né, a relação humana também, que a gente sabe que é um fator decisivo, né, em todos os processos aí de críticas, de desconstrução. Eu acho que vai muito mais além do lado técnico, né? Eu acredito muito que esse processo sempre está ligado à pessoa, ao jogador, ao humano, e isso eu acho que muitas vezes os treinadores não dão a importância necessária. Claro, generalizando, mas eu acredito muito nessa parte. Então, eu acho que isso aí, vamos
vamos lá, vamos relembrar alguns acontecimentos que com certeza vão servir de base aí para muitas coisas. Beleza, Gabriel. Primeiro começamos com você dizendo um pouco do seu início. Claro que isso começa lá em Pelotas, uma passagem rápida pela sua carreira e logo depois essa transição, deixar de jogar e procurar comandar uma equipe, entende? É claro que a seleção feminina da Suécia é um outro estágio, mas é um estágio de aprendizado, porque existem nuances no futebol e no futsal feminino que são específicas do futsal e do futebol feminino. Então é importante a gente entender como isso foi construído, mas rapidamente um pouquinho do que você já viveu, para que dentro do tema principal, que é a desconstrução do treinador brasileiro, as pessoas passem a conhecer o treinador brasileiro desde o início e até o ponto onde se rompe com o seu melhor trabalho. Bom, eu comecei jogando futsal, né, muito novo, acabei passando por Carlos Barbosa, me transferi para a Espanha, joguei 5 anos no Barcelona, depois tive uma passagem muito breve pela Itália e acabei iniciando um projeto na seleção brasileira, depois do último Mundial de 2016, né, já trabalhando na parte administrativa, na parte da direção, e foi um processo muito rápido, mas eu acho que foi de muito aprendizado. E o que eu procurei num momento, né, quando tive a oportunidade de debater algumas ideias do que eu pensava, era realmente me cercar junto contigo, né, PC? Eu sei que tu sempre teve essa ideia de um staff, um corpo técnico de muita confiança. Eu acho que quando a gente dá esse passo, sai da quadra, né, e começa uma nova carreira, uma nova fase, a gente não está preparado, essa é a realidade. O jogador não pode tirar a chuteira e entrar, botar o blazer, a gravata e treinar. Acho que não é assim. Então esse foi um passo que eu acho que foi acertado, mas claro, isso a gente tem que levar em conta, né? Cada projeto, cada situação, que aí vai um mundo, né? Acho que a gente tem que entender como está funcionando. Então, hoje o que eu penso e o que eu levo assim é tento ir um pouquinho mais além da quadra, que eu acho que eu tenho que entender cada vez mais aonde eu estou e a maneira de transmitir, porque uma coisa é estar dentro da quadra e ter automatizado muitas situações, porque tu acaba vivenciando isso no vestiário durante anos e anos de alto nível e competição, mas é um processo, eu acredito que é um pouco lento, porque até entender a maneira de passar as informações, entender que os jogadores estão convencidos da ideia, é um processo um pouco lento. Então, eu acredito que cada ex-jogadores, né, digamos assim, eu ainda me considero um ex-jogador, mas eu acredito que os ex-jogadores devem se preparar muito, porque é totalmente diferente explicar uma situação do que ensinar, do que demonstrar, do que convencer, né, PC? Então, eu acho que esse é um ponto aí que acredito, sinceramente, que muitos treinadores com muita experiência deveriam pensar, debater, discutir, e com esse propósito, né, que tu falou, reavaliar, buscar, desestruturar e ajustar o que pode ser benéfico, né, para um futuro próximo, né? O principal para você e para os ex-atletas é quem vai extrair o conhecimento da sua cabeça para que você possa transformar esse conhecimento em didática para a equipe que você está treinando. Existe uma tendência pós-pandemia que é processos acelerados. Então, clubes, equipes de vários esportes não vão ter tempo e não vão esperar o treinador ser construído, o jogador ser construído. As etapas serão puladas com mais velocidade. Rápido. E existe uma vertente sobre, principalmente você que está no futebol feminino, sobre a abordagem masculina de liderar, que é o vencedor leva tudo.
e a abordagem feminina de liderar, que é uma tendência, que está baseada na cooperação, na comunicação e na partilha. Então, as meninas têm essa facilidade de liderança e é o que o mercado quer absorver com os treinadores. Então, você que está dirigindo uma equipe feminina na Suécia, que é a seleção sueca, você encontra lá essa liderança de partilha, essa liderança de colaboração, essa liderança de comunicação entre as suas atletas que não são conduzidas a vencer a qualquer custo e o vencedor leva tudo, que é a abordagem masculina. Exato. Bom, PC, primeiro partindo desde o princípio, apesar de ser uma seleção nacional, é um esporte muito novo, é totalmente amador. A seleção feminina tem há 2 anos e meio e como falou, né, PC, eu acho que a gente tem que entender primeiro onde a gente está e buscar, né, esse lado competitivo e extrair o melhor delas dentro da sua realidade, porque elas são estudantes, são trabalhadoras e não são profissionais, então é uma realidade diferente. Mas o que eu conversei, né, com o responsável do futsal é que a gente, sabendo essa realidade, a gente tem que buscar uma maneira para competir. E isso eu fiquei muito surpreso com as meninas, porque a capacidade das meninas de trabalho, de sacrifício, apesar de ser uma seleção, né, você sabe que é muito diferente de um clube, de uma seleção, eu acho que na seleção é um pouco mais fácil, pela experiência que eu tive de ex-atleta, do jogador entregar 100%, porque sabe que é um... Aí entra muitos sentimentos que eu acredito que em todos os países, em diferentes proporções, mas entra aquele sentimento de representar o país, né? Então, mas eu fiquei muito surpreso porque a capacidade delas de querer construir algo importante, eu acho que foi muito positivo. E uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, né? Porque eu sempre tive treinadores homens e sempre... quer dizer, nunca tive experiência, né, com futsal feminino, apenas uma parte administrativa. E realmente eu fiquei muito surpreso com todo o sacrifício, o trabalho e com o pensamento, né, de construir um grupo muito forte, tanto dentro como fora da quadra. Claro que tem problemas de relacionamento, que tem problemas de grupo, mas é uma coisa tremendamente normal. Eu acredito que a ideia principal já foi dada e tentei marcar um caminho onde todas pensassem na mesma direção. Claro que isso aí nós vamos debater muitas coisas ainda, mas dentro da realidade eu simplesmente tentei dizer, olha, a desculpa está pronta aqui, porque vocês não são profissionais, vocês treinam pouco, vocês trabalham. O que a gente pode fazer? A gente pode treinar mais à parte? A gente pode ir para academia 2 vezes por semana? 3? Então, a primeira impressão que eu tive é que eu consegui me conectar com elas e tive essa percepção que tu acabou de falar, pensei que é um estilo diferente, que eu estou me adequando, estou tentando entender cada vez mais, mas muito surpreso mesmo com o trabalho que elas fizeram, que elas realizaram até agora. Legal. Quando você fala de conexão do conhecimento, criar essa conexão, a pandemia nos conduz a um sistema operacional de liderança que vai testar você como líder, como treinador. Principalmente, você será testado pela sua capacidade de resolver problemas difíceis. Porque, normalmente, o treinador estava sempre resolvendo problemas mais simples. Agora os problemas são complexos, o jogo é complexo, o esporte é complexo, e você será testado como treinador pela maneira como você resolve problemas difíceis. Esse é o novo sistema operacional dos líderes. Agora, quando você fala de conexão do conhecimento, é importante salientar que o treinador brasileiro de futebol tem tido um problema absurdo de conexão. Estou falando de futebol porque tenho vivido e tenho conversado com muitos treinadores. Então, para mim é importante saber em que ordem você conecta o conhecimento
que está sendo extraído da sua cabeça como atleta, mais o conhecimento que foi gerado pelo que você foi buscar com os cursos da UEFA para treinadores, em que ordem isso chega para a seleção feminina da Suécia? Faço essa pergunta pelo problema que a gente vê dos treinadores brasileiros de futebol, onde eles tentam conectar esse conhecimento que eles têm, seja ele acadêmico, seja ele prático, diretamente com o vestiário. E é um erro gravíssimo, e eu tenho conversado com alguns treinadores de Série A, alguns treinadores que são meus amigos, e tenho dito a eles que essa conexão ela precisa respeitar uma ordem. Então, primeiro você conecta o conhecimento com as urgências do clube ou da seleção ou do país. Depois você conecta o conhecimento com o que faz sentido para aquele elenco ou seleção ou clube desse país, seja masculino ou feminino. Depois você conecta o conhecimento com o que é relevante para o modelo estabelecido, ou seja, qual é o futsal ou futebol da Suécia. E depois você vai conectar tudo que você sabe com essas 3 partes, não necessariamente nessa ordem. Então, o treinador brasileiro de futebol hoje, ele entra no vestiário e despeja conhecimento. E todo mundo sabe que o cara é bom, sabe? Então, no momento em que a gente constrói um podcast para defender o treinador brasileiro, nós precisamos mostrar para ele em que ponto existe um erro. E esse, na minha opinião pessoal, é um erro crasso de conexão do conhecimento. Então, a pergunta para você é exatamente essa. Para você que chega, você é casado com uma sueca, me perdoe, mora na Suécia, é treinador da seleção sueca de futsal, em que momento você estabelece uma sequência para se conectar com elas, que vai determinar se você vai convencê-las ou não. Sim. Isso tudo só pelo fato de que você precisa contagiar e não contaminar. Perfeito. Hoje a minha vida está direcionada para a Suécia, né? Tenho 3 mulheres em casa e quando saio... Parabéns. Mais quase 20. Qual cidade, Gabriel? Eu moro em Kungsbacka, do lado de Gotemburgo, a segunda cidade da Suécia. Perfeito. Estou lá há 3 anos, né? E surgiu essa situação. Bom, PC, quando eu planejei, né, principalmente as primeiras semanas de treino, eu tive que mudar completamente. Por quê? Porque, infelizmente, eu tive que me adaptar a um erro passado de um treinador. O que aconteceu? Como era muito novo e os treinadores... Que é uma situação normal, porque é um esporte novo, eles não tinham conhecimento de futsal. E, nesse caso, eu julgando de fora, ele deu muito poder para algumas jogadoras dentro de uma seleção. E o diretor ele não estava de acordo com isso. Em termos de educação, respeito, em todos os fatores ali que eu, repito, fiquei sabendo de fora, né? Essas jogadoras... Eu, como cheguei, né, PC, em janeiro, para começar esse projeto, eu falei, olha, segundo o treinador e o diretor, vocês façam a lista, porque eu ainda não conheço ninguém, porque é um esporte novo, eu acabo de chegar na Suécia, eu não conheço ninguém. Façam a lista a partir da segunda convocatória, né? Eu já vou conhecer um pouco mais das jogadoras, já vou poder mudar o que eu acho que tem que mudar, continuar, enfim. E acontece que as jogadoras principais não estavam, que eram as melhores jogadoras, mas as mais polêmicas e tiveram problema de disciplina com o diretor. Então, o que aconteceu? Era um grupo totalmente dividido, era um grupo totalmente apagado, era uma situação onde as jogadoras, 3, 4 jogadoras tinham poder total e as outras eram falando no vestiário, olha, a situação é assim, vocês têm que jogar para elas. Então, quer dizer, não existia um grupo, entendeu, PC? Então, isso se tratando de uma seleção nacional, tu imagina. Então, eu tive que me adaptar, né, a tudo que eu pensava, eu tive que, bom, primeiro, eu não posso fugir desse problema, né, porque é uma situação que a gente tem que resolver, tem que deixar tudo claro para a gente começar um processo. E eu sabia que elas nunca tinham jogado futsal e que elas são jogadoras de futebol.
Então, foi umas situações que aconteceram que eu comecei a dar 1000 voltas, acabei consumindo muita informação de treinadores consagrados de todas as modalidades, né? E aí que me surgiu a urgência de me conectar com elas. Então, eu lembro que eu mostrei um vídeo na primeira reunião, comentando com elas, olha, no futsal hoje não existe o Brasil, é a Rússia. Vocês não têm que... Não é que no Brasil tá certo, na Rússia tá certo. A gente vai encontrar o nosso estilo de jogo, o nosso modelo, né? Então, é por aí que eu acredito. E na primeira reunião eu mostrei um vídeo para elas, um vídeo de uma criança, acho que tinha uns 3 anos, que fazia uma finta para receber um lateral. Então, era um menino que primeiro ficava olhando na arquibancada, aí ele se lembrou que tinha um lateral, tinha uns 3, 4 anos, aí ele pediu a bola, aí veio o marcador dele, ele foi pro outro lado. Aí ele voltou. Aí ele foi de novo. Aí ele voltou. Eu falei, olha, tá vendo esse vídeo? Elas deram risada e coisa e tal. Eu falei, olha, esses são os fundamentos que vocês já sabem. Eu não vou ensinar para vocês isso aqui, só que a gente tem que treinar. A gente tem que nos adaptar ao futsal. E eu sabia já de todos os problemas que tinham ocorrido e sabia que elas estavam um pouco nervosas pelo tema de, olha, a gente não joga campo, a gente não joga futsal. Veio um cara aí do Brasil, que o brasileiro tem fama, o pessoal já associa com futebol, futsal e que sabe jogar. Então, foi uma maneira que eu encontrei de convencer, olha, vocês são boas. Vocês já sabem isso desde pequeno, eu vou provar para vocês, tá aqui o vídeo. É uma criança de 3, 4 anos com os fundamentos que a gente vai precisar treinar, vai precisar adaptar ao futsal. Então, esse foi uma maneira, né, pensei que eu achei de me conectar com elas para começar um passo a passo, né? E eu também me surpreendi nos primeiros treinos porque eu tinha que explicar, olha, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma paralela. Mas, ó, aquela velha frase, né, PC, que tu sempre utilizava, olha, se correr para lá tá certo, se correr para lá também tá certo. Então foi uma maneira que eu encontrei de dizer para elas, olha, vocês já têm os fundamentos do futebol, que a gente vai aproveitar isso. Vamos juntar isso aí. Não vamos dizer, olha, futebol é uma coisa, futsal é outra. Vamos aproveitar tudo que tem de bom, não vamos ver esse tempo que vocês passaram, porque na Suécia é muito normal as meninas jogarem futebol desde cedo. É muito normal isso. Minha filha tem 5 anos, ela foi com as amiguinhas numa escolinha de futebol. Então, elas já... É um costume lá. E, Gabriel, as escolas têm isso? Tem o esporte inserido? Como é que funciona lá? Sim, o futebol sim. O futebol está inserido, mas... Futsal, desculpa. Não, futsal não. Futsal não existe. Então, esse passo a passo, eu acho que eu consegui trazer elas dizendo, olha, eu vou tentar passar tudo que eu acredito, meu conhecimento, com o nível que tem, mas vocês já sabem, eu não vou ficar ensinando a vocês a passar a bola, a fazer uma finta. E a partir daí, quando vocês focarem nos fundamentos e coisas, a gente vai construir junto aqui um jogo, não tem problema. Não se preocupem. Então eu comecei a criar uma conexão, não sei se foi a maneira certa ou não, o futuro vai dizer, né, PC? De uma maneira dentro da quadra e fora da quadra. Dizer, olha, a desculpa está pronta, a gente não treina, não somos profissionais, a gente vai jogar em outubro agora contra Itália, Espanha e Eslováquia. Itália e Espanha são profissionais. Eu falei, o que a gente quer? A gente quer nos divertir, a gente quer competir, a gente quer só colocar a roupa. Então, eu acho que eu tentei marcar uma linha interpretando a situação atual. Então, foi esse o propósito que eu falei, olha, eu penso dessa maneira. Falei para o meu chefe, tá certo? Não tá? O que a gente vai focar? Porque às vezes acontece muito, né, PC? Daqui a pouco empata um jogo, o planejamento era desenvolver o futsal, ele já acha que dá para ganhar. Então, deixar as coisas claras eu acho que é importante, né? E agora que a gente vai ter os primeiros amistosos, mas eu acredito que o treinador, né, PC, isso por experiência como ex-jogador, que hoje a gente dá muita importância à formação, cada vez mais, ao treinador. E hoje eu acredito muito que o treinador,
ele deve deixar as coisas muito claras, tanto em defesa, tanto em ataque, tanto em transição, para elas pensarem da mesma maneira. Numa transição, olha, tem que defender assim, tá bom? Ó, se não defender assim, a outra não vai pensar o mesmo que tu, porque são times diferentes. Então, é um processo bem básico, mas eu acho que num futuro próximo elas já vão conseguir, né, PC, jogar o futsal praticado na maioria, né, dos países aí que se destacam. Mas, claro, sempre falando para eles, olha, nós vamos encontrar o nosso estilo, não tem pressa, vamos embora. Mas invistam em vocês para serem melhores jogadoras, para criarem mais oportunidades para vocês, não é para o Gabriel. Já deu, né? Tá começando, mas essa mensagem que eu tentei passar para elas, de, olha, invistam, deixem um pouco a desculpa de lado. Por quê? Porque tá pronta a desculpa. Agora, antes dos amistosos, a gente pode combinar, olha, estamos começando e coisa e tal, mas dentro do vestiário, entre a gente precisa olhar no olho e dizer, olha, a gente fez tudo que deu certo. Então, foi um processo assim que eu encontrei para conectar com ela, sabe? Assim, por todo a atmosfera da seleção no momento que eu assumi. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, PC, mas se foi mais pro lado técnico também. Gabriel, te aproveitando, desculpa, PC, tu falou um pouco sobre a relação da seleção feminina da Suécia. Como tu chegou lá? Como foi o preparo? As questões das licenças? Tu, sendo brasileiro, tem uma... Até para as pessoas que querem se especializar como treinador, para entenderem como funciona fora do Brasil. E também um cenário, se tu puder passar, do Brasil com relação ao preparo de um futuro treinador de futsal. Hoje existe ali um processo de licenças que tu tem que terminar para poder ter o título para treinar na liga, né? Na Suécia, infelizmente, está um nível muito amador, então não é necessário, mas eu sempre friso com o meu chefe, com o meu diretor, a importância de formar treinadores, a importância no nosso cenário atual, de abastecer os treinadores de informação. Os treinadores, eles precisam, na nossa realidade, ter cada vez mais informação para poder preparar melhor as jogadoras. Aí tem um outro passo que a gente precisa conectar com os clubes também. Então, é uma situação bem amadora, mas eu acho que eu não posso vestir a camisa de amador. Perfeito. Mas então, a licença que é exigida vem da UEFA, né? Ela é realizada hoje aqui, infelizmente, no Brasil, acho que está começando esse processo, né? E os treinadores brasileiros são muito bons, essa é a realidade, são muito bons, têm muita capacidade, mas eu acredito que com curso, com treinadores, com troca de informação, a coisa pode evoluir muito, muito. E abrir espaço para os treinadores lá fora, né? Porque hoje, com a licença daqui, não é possível um time da primeira divisão da Espanha, por exemplo, contratar um treinador, né, que treina no Paraná e coisa e tal, para treinar na Liga Espanhola. Não pode, simplesmente por tema de confederação. De validação daquele certificado. Não é possível. Perfeito. Bom, dentro daquilo que você falou, o principal é entender o que a pandemia nos traz com relação a comando. Então, a maioria dos treinadores comanda controlando, e a pandemia não permite mais isso, nos conduz a liderar influenciando. Você, quando estabelece que o seu modelo é o ideal para as ideias que você tem para a seleção sueca, é importante saber que treinadores bem-sucedidos, bons treinadores das diferentes modalidades no mundo, entendem e precisam entender que os seus modelos podem estar errados ou incompletos. Com certeza. Então, no momento em que você enxerga isso, que falta alguma coisa no seu trabalho, você não pode gerir por conflito, porque a disputa fica desleal entre elas. Você vai precisar
que esse conflito encontre um consenso rapidamente para que as atletas não se sintam contaminadas por essa forma de liderança. Então, no momento que você percebe que o seu trabalho está incompleto, você busca conhecimento para tentar completá-lo, mas a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de influenciá-la vai ser testada o tempo todo. E eu tenho visto isso no futebol brasileiro com relação aos treinadores. Eles vão perdendo a capacidade de liderar em função de procurar a solução perfeita como treinador. Então eles querem soluções perfeitas, sabendo que a imprensa analisa isso como fato e não como opinião. Então hoje você tem visto na imprensa brasileira e nas diferentes modalidades eu não faria, eu não substituiria, eu não apitaria. Não é mais na minha opinião. Os comentaristas. Exatamente isso. Então não é mais na minha opinião, ele deveria ter feito isso. Para que quem está ouvindo ou vendo possa ter opinião. Então as pessoas estão transformando a opinião em fato. Olha, ele errou. O cara crava na transmissão. E isso tem sido contraproducente e principalmente parte da desconstrução do treinador brasileiro, porque isso viraliza, a rede social hoje ela faz andar, né? Você impulsiona isso. Então é importante saber de você, nesse momento da Suécia, como o seu vestiário reage à rede social que influencia elas e a sua capacidade de influenciá-las no dia a dia, sabendo que, de repente, tudo que você construiu pode estar incompleto ou pode estar errado, porque isso vai te conduzir a fazer as perguntas certas. E tenho visto dos treinadores de futebol brasileiro uma dificuldade terrível de fazer a pergunta para si próprio, entende ou não? Aquela introspecção partindo da premissa de que eu estou errado nesse momento e o meu trabalho está incompleto, ele deixa de se fazer a pergunta correta e começa aquele processo de derrota, perde pressão até perder o emprego. Então ele torna irreversível, talvez por falta de introspecção. Então como é que você lá dentro vai entendendo esse processo de influenciar as meninas o tempo todo, que foi o que você acabou de dizer, mas no ponto de ruptura, entende não? No ponto em que uma líder, seja ela do treinador anterior ou as novas líderes da seleção, elas contestam, elas têm pensamento divergente, que é isso que a gente está procurando. Onde acontece o conflito. Mas o pensamento divergente ele é mais importante nesse momento para o crescimento da construção pela qual você está passando lá. Então, PC, eu tive que entender e, claro, a minha mulher me deu uma experiência nesse caso, porque eu entendi que o sueco, em geral, ele não quer conflito. Isso é um problema. Por que eu acho que tinha um ambiente, uma situação incômoda na seleção? Porque muitas jogadoras que são suecas, mas de origem, né, de outros países, imigrantes, elas não pensam como as suecas. Então é a tipo de jogadora que ela vê um espaço, ela vai chegando, ela vai entrando, ela vai entrando. Se ninguém falar nada, ela toma conta. Então essa foi a leitura que eu tive. E é uma coisa engraçada, porque se tratando de seleção, foi totalmente o oposto que eu vivi como jogador. Na seleção, não que o pessoal queira conflito, mas o pessoal briga e quer o seu minuto, e quer porque sabe que o minuto ali custa caro. E na Suécia, como é uma situação amadora, e esse perfil, né, das meninas de não gerar conflito, aí entra o ponto que eu me questiono muito. Como falou, será que eu estou tentando buscar um caminho ideal? O caminho que eu estou tentando, não sei se seria motivá-las, mas tentar dizer, olha, com treinamento, a gente precisa competir. E eu estou tentando ainda entender se isso vai funcionar ou não, porque nós vamos ter os primeiros jogos agora. Em relação à mídia social, como falou, né, acelerou muito, né,
pessoal tá em casa, não tem nada que fazer, posta, ou fica verificando e vai, e bota um vídeo antigo e uma fotinho lá da seleção, fez um gol e coisa e tal. E uma mensagem que eu deixei muito clara para elas. Eu falei, olha, tomem cuidado, porque o que vocês não podem se confundir é o seguinte, primeira coisa é a gente tem que saber aonde estamos e aonde queremos ir. Ponto. Depois disso, olha, eu não quero a gente perder de 4-2 e a jogadora que meteu 2 gols, infelizmente perdemos 4-2, deixo aqui os meus 2 gols, tipo, eu fiz a minha parte. Então, é uma situação que eu tenho muito claro na minha cabeça, mas tenho que adaptar a realidade do país e a personalidade delas, né? Então, eu ainda estou descobrindo e acredito pelo que eu vejo nos outros campeonatos, né? Pensei que os treinadores, eles em alguns momentos, eles fogem de algumas questões do lado... só vão pelo lado tático, mete informação dos jogadores, informação, e algumas questões que eles precisam solucionar, eles não solucionam. Então, não sei se eu me expliquei bem, mas eu acho que essas diferenças que existem. É muito fácil. Você está tratando as jogadoras ou os jogadores dos diferentes esportes como HDs. Mas você não respeita a capacidade de armazenamento. Você acha que todo mundo tem 1 tera. E não tem. Não tem. Então, assim, o principal dessa relação de influenciador, porque assim, o treinador hoje ele tem que ser um influenciador, senão ele não vai sobreviver em qualquer modalidade, é entender essa capacidade de armazenamento. Até porque ela recebe informação da escola, ou ele da escola, quem estuda, mas da rede social, de quem lê jornal, de quem assiste o programa que analisa o esporte dele, ou seja lá o que for. Então o cara fica recebendo informação sem filtro, entende? E quando você vai para dentro do campo e começa a despejar informação como uma fuga para não resolver os problemas, para não resolver os problemas difíceis, que foi o que a gente falou aqui, e os grandes treinadores precisam resolver problemas difíceis, e é uma coisa muito simples, que é você aprender a dizer não. Tem que dizer não. Porque assim, eu vejo uma dificuldade dos treinadores em dizer não. E você tem que dizer não. Tem que dizer não para o cara. Até porque vai chegar um momento em que você vai se dar o direito de dizer sim. E no momento em que você diz sim para tudo, você não vai conseguir depois ser negativo ou negar alguma coisa. Mas mudando um pouco de assunto, quando a gente fala de liderar respeitando a cultura do país, é importante que a gente saiba que você, treinador da seleção sueca, como que você entendeu o futsal daquele país? Então, assim, em que momento a gente percebe que você não pode, você tem que estimular a criatividade, é claro, mas você não pode permitir que o erro seja supervalorizado e consiga inibir a criatividade. Então, errar é necessário para ser criativo. Isso é um ponto. E num país onde o futsal não está engatinhando, principalmente o futsal feminino, é importante a gente saber como é que você está conduzindo esse início de trabalho de maneira tal que o erro não ofereça sofrimento para elas, que possa, no médio e no longo prazo, não desestabilizar, mas tornar o esporte chato para elas em função de supervalorizar o erro e não conduzi-la para o acerto em função da criatividade. Eu acho que para responder, tentar ir para uma parte mais técnica que vai me ajudar aí a responder, eu acho, PC. Por exemplo, o que eu comentei com elas seria que a gente precisa melhorar individualmente, precisam melhorar os fundamentos, precisam se adaptar ao futsal. E
a gente introduziu um movimento inicial. E qual foi a minha ideia a princípio? Um movimento inicial e, a partir desse movimento, criar opções que elas tomem decisões. Comecei primeiro com 2 opções. 2 opções. Olha, a decisão aqui é tua. A bola tá aqui, ou tem essa opção, tem essa e tem a que tu quiser. Mas eu dei somente 2 opções. Pelo momento atual do futsal lá, né, PC? Porque isso também foi uma situação nova. Eu lembro que no meu terceiro treino, eu já queria introduzir algumas coisas e o meu segundo treinador falou: Ei, Gabriel, para. Não. Ele parou o treino. Olha, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma paralela, e coisas que eu já não... Eu achava que elas já controlavam esse tema. Então, eu tentei me conectar com elas, dizendo, olha, é tentativa e erro. A gente vai oferecer ferramentas para vocês desenvolverem. Claro que vocês me ajudariam muito se durante o ano vocês focassem nos fundamentos individuais, termos de controle orientado, passe, finta, sabe? Só que eu sempre deixei muito claro, a gente ainda não teve, eu não sei como elas vão responder agora no jogo, acredito que bem, mas eu sempre deixei muito claro para elas, olha, temos 2 opções, se vocês não tentarem, vocês vão sair. Vocês não vão jogar, porque aqui eu não posso dividir minutos aqui. Porque eu não posso premiar, porque a gente está tratando de seleção nacional, eu não posso premiar a jogadora só pela igualdade, é impossível. Né? Então, não tem como. Então é o seguinte, só que a única matiz que eu coloquei, olha, a gente tem isso aqui. Se eu ver que vocês não quiserem jogar, se vocês não quiserem atacar, se vocês não quiserem ir para cima, vocês vão sair. Esse é o único conceito que eu tentei estimular elas a errar. Porque elas vão precisar errar e muito. Uma situação bacana também que eu pedi ajuda para um brasileiro e até para um espanhol lá quando eu estava fazendo o curso. Por exemplo, ainda não tive tempo de introduzir laterais e bloqueios e coisa e tal. E claro, né, eu passei a minha vida inteira ali jogando, tinha bloqueio, tinha continuação e coisa e tal. Só que, cara, como é que eu vou explicar a importância, introduzir, ensinar esses detalhes, né? Que aí voltei ao tempo, e são umas coisas muito bacanas. Eu acho que esse network é muito importante, sabe, PC? Porque com uma simples frase, um treinador me falou assim, Gabriel, parte do princípio que elas serão bloqueadas. Então, elas são novas, é um esporte novo, parte desse princípio. E aí tu para pensar uma coisa tão básica, né, PC? Uma coisa tão básica que te faz... Caramba, eu tenho que pensar que elas não sabem que vão ser bloqueadas. Como elas vão reagir a isso? Então, é buscar uma maneira de tentar dar informação, que elas errem, que elas aprendam com os erros, né? Que isso aí vai acontecer. Vamos tomar muitos gols. Mas eu acho que é mais ou menos esse processo, de tentar, como é um projeto novo, estimular para que errem, mas dar ferramentas para a saída. Exatamente, para que elas tenham um norte, mas eu acredito que o treinador precisa dar informação, precisa dizer, olha, tem essa e essa opção. Porque o que acontece? Eu vejo muito, e principalmente categoria de base, que eu comecei a pesquisar um pouco, eu vejo que muitos treinadores eles não se preocupam com esse caminho. Às vezes eles acham que o jogador já absorveu tudo. Será que o treinador passou a mensagem correta? É exatamente isso que a gente discutiu, né? A capacidade de armazenamento deles. É que também a gente vive outro momento pós-pandemia. Por quê? Porque profissionais de todas as áreas, e principalmente esportistas, vendem o seu trabalho ou vendiam o seu jogar para o atleta, no caso do treinador, para o dirigente, para o torcedor, em função do resultado. Isso era a figura do treinador. Hoje não. Hoje você vende o seu trabalho para a mente dessas pessoas. Então, o que você está falando, o que você está transmitindo, tem que fazer sentido para elas, ou para eles, no caso dos treinadores. E vejo isso dos treinadores brasileiros, que quando eles
tentam impor o jogar deles, olha, o meu jogo, o meu trabalho é esse, o insucesso ele se aproxima assim, ó, numa velocidade de Fórmula 1. Por quê? Porque precisa fazer sentido para eles, para aquele elenco, para aquela posição, para aquela função, aquilo que você está passando. Então, quando a gente fala de conexão, é exatamente isso. Eu tenho uma opinião muito particular, que eu vejo que futsal, futebol, no caso dos treinadores, ele não foi concebido para inteligências que pensam fora do leito trafegável, sabe não? Então, assim, ele foi concebido para as pessoas que seguem a linha. Então, pessoas que têm um pouquinho de inteligência, um pouquinho diferentes, que querem sair da linha, às vezes, principalmente no futebol, antes era chamado de invenção, que não sei o quê, o cara era inventor, o professor Pardal. Então, ele não foi concebido para isso. E aí, agora, que é o momento atual, e o futsal passa por isso, as pessoas começam a criar terminologia, palavrinha nova, para as mesmas coisas, né? Para as mesmas coisas. Então, assim, não muda a paralela e a diagonal. Mas a palavra mudou agora. Terminologia, né? A terminologia ela é absurda. Então, se cria um glossário, né? Mas tudo nos conduz para a mesma coisa. Como a informação chega para o jogador. E faz sentido ou não faz? Essa é a pergunta. Por quê? Se não faz sentido para ele e eu não faço uma introspecção para saber por que não faz sentido para ele, eu entro naquele estigma que não, tem que ser assim, o meu time joga assim. E você não percebe, você faz questão de não perceber às vezes que você pode estar errado. E deixa de fazer perguntas desconfortáveis para você mesmo. Que essa é a função do treinador hoje, principalmente pós-pandemia. E aí eu entro na pergunta principal. Como estimular um país que não tem tradição, que não tem cultura no futsal, certo ou não? A pensar o jogo, e isso você disse que precisa treinar, como não permitir que o treinamento seja uma máquina lamentável de destruição da criatividade em função da necessidade tática, que foi o que você falou. Eu preciso lentamente colocar os movimentos que são necessários, pertinentes para poder jogar futsal, que são básicos, ok. Mas você tem que treinar isso. E o treinamento ele não pode destruir a criatividade, entendeu? Porque às vezes o treinamento ele se torna, para as meninas, e você vai ter que identificar isso, suecas. O treinamento se torna chato. Mentalmente destruidor. Exatamente isso. Então, e vejo isso no futebol brasileiro, inclusive, sabe ou não? Por quê? Porque eu vejo muitos treinadores, e debati isso com alguns deles, sobre buscar a alma da equipe. O cara diz assim, eu tenho que encontrar a alma da equipe, a alma do jogador de futebol. Certo? Mas ele não vai buscar a alma do porquê ele está treinando aquilo. Ele não faz questão de buscar a alma do porquê. Então os treinamentos eles ficam repetitivos ou o contrário, o cara faz questão de falar eu não repito treino porque a quantidade de treinamento que eu tenho é uma coisa... E eu tenho visto assim muitos fracassos em função disso. Então, para você treinar uma equipe feminina, uma seleção feminina, como é que você vê não infundir o medo de se equivocar, entende ou não? Como que elas vão receber informação sem sentir o medo de se equivocar no movimento ou na maneira como ela resolve o problema de forma espontânea dentro do jogo ou do treinamento, é claro. Bom, até eu lembrei de um episódio aqui que eu notei muita tensão na primeira conversa que eu tive com elas. Talvez é aquela coisa, né, PC? Às vezes os jogadores, eles têm um respeito por um ex-jogador. Esse respeito inicial dá um pouco de... Te olhando muito como o que tu deixou como atleta. Exatamente. Então ele te dá um colchão aí, um tempinho para te organizar um pouco e poder cometer uns erros, né? Eu penso assim.
Mas a partir daí, o ex-jogador, no momento treinador, tem que mostrar trabalho. Senão vira motivo de risada no grupo, né? Então, se tratando de uma estrutura profissional, né, BC? Mas eu no primeiro treino notei essa certa, né, cautela, né, certo nervosismo. Distância, e como não tinha treino, não tinha nada, era pandemia, a gente estava numa bolha, eu falei, vem cá, vamos lá. Aquecimento é música, reggaeton, vamos botar aí quem é DJ do time, para elas entenderem que não, apesar de ser uma seleção nacional, a gente tem que ter uma convivência normal, a gente tem que ter uma situação muito tranquila. E o que eu tenho muito cuidado, e isso sim eu fico me perguntando toda hora, e tentando entender se elas compraram a minha ideia. Claro, se tratando de um projeto totalmente novo, totalmente amador. Então, eu acho que eu tenho uma facilidade nesse sentido, né? Por ser ex-jogador, por ser tudo amador, então... Mas a minha preocupação é que elas comprem a ideia e que essa ideia, elas vejam que elas estão evoluindo. Elas saibam por que elas estão fazendo aquilo ali. Essa foi a minha preocupação e eu sempre vou bater nessa tecla. Em respeito aos treinos, aí já entra um pouquinho o meu lado, que eu ainda, como comentei, não me considero ainda, mas pensando como ex-jogador, os treinos que dão certo, que tu vê resultado, eu acho que tem que manter. Eu acho que tu tem que manter e cada vez mais introduzir alguma coisinha que vai ajudar elas a tomar a decisão mais rápida. Aí já entra um outro aspecto cognitivo, né? PC, que eu sei que tu gosta muito desse lado também, né? Mas é uma situação que eu gosto muito, de os treinos deram certo, repetir, claro que não pode ser uma coisa monótona. E uma coisa que eu tenho muito claro também, eu converso muito com o segundo treinador e até a própria preparadora física, que não entende absolutamente nada de futsal, mas eu tento introduzir cada vez mais ela para dar opinião. Eu acho que o treinador também tem que ter humildade, porque não adianta, né? Tu monta um treino, acha que vai dar certo, que acha que vai funcionar assim, que os tempos vão ser corretos, que fisicamente vai dar tudo certo, que vai atingir o teu objetivo, mas daqui a pouco o jogador está num mau dia, ou as coisas não dão certo. O treinador acho que tem que ter humildade de, no momento, mudar o exercício. Qual era o meu objetivo pro treino? Era ataque? Perfeito, olha, eu tenho esse treinamento para ataque e a sequência desse exercício vai ser essa, seguir um pouquinho a mesma linha. Mas se esse exercício não deu certo, o que tu vai fazer? Tu tem que ter, pelo menos, conversado isso com o teu staff para eles te ajudarem, te abastecer de informação ou tu tomar a decisão certa. Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, que eu tenho muito pouco tempo, eu tenho bastante cuidado com isso. Bom, as jogadoras são boas, deu certo o exercício, pô, maravilha. Mas se não deu certo? Mas, claro, tudo buscando, né, uma situação que elas entendam que estão fazendo o que realmente vai acontecer no jogo. Essa é a ideia que eu tenho, que eu tento convencer elas, olha, a gente vai treinar isso, repetindo, é uma estrutura amadora, tá no início, olha, a gente vai treinar isso por isso. Explicando para elas por que a gente está fazendo aquilo. Então, nesse processo inicial, veremos aí os resultados, mas a sensação que eu tenho é que elas estão comprando a ideia, que eu acho que isso é importante, né, dentro de um ambiente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, PC. Não, o principal é isso mesmo. E se você conseguir entender as diferenças entre visão e ilusão, que você pode ter a visão de que vai dar certo e se ilude com isso, você vai ter problema. Se você entender na relação confiança e arrogância, você confia no seu trabalho, mas precisa respeitar a fronteira da teimosia e convicção. Essa fronteira ela é móvel, você não pode torná-la
E eu vejo treinadores brasileiros do futebol aí que sabe, são teimosos, ficam batendo na parede e até perder o emprego. Ele não consegue romper essa barreira da teimosia e tirar o pé, entendeu? Não? E o principal é você entender que o que encoraja a criatividade e o que mata a criatividade. Então, assim, no treinamento do dia a dia, isso é base que você vai, principalmente pelo pouco tempo de treino que você tem. Então, assim, ó, a pergunta é simples. Para a gente que está buscando jogadores, jogadoras com pensamento divergente, a gente fala de excelência cognitiva, como capturar essa excelência? Como que eu vou extrair da cabeça dela essa maneira espontânea de resolução de problema do jogo, porque você não treina tudo, ela vai receber situações de jogo que ela não treinou, que ela desconhece, e ela precisa resolver, entende? Então, capturar essa excelência no dia a dia, transferir para o treinamento e oferecer para ela situações onde ela se liberte para resolver a situação. E isso é uma coisa que é debate, inclusive, no futebol brasileiro, que é a resolução espontânea dos problemas do jogo, já que a grande maioria está tentando adestrar o jogo. Sabe, não? O jogo está sendo adestrado e você não consegue controlar. Então, a tentativa de adestramento do jogo, a tentativa de domesticar a fera, está prejudicando o futebol e o futsal brasileiro, e isso é um problema. Então, essa é a pergunta para você. Como capturar essa excelência e como colocar o jogo coletivo a serviço das vitórias pessoais, entende? Que é o 1 contra 1 que a gente debateu muito em seleção de futsal. Você me viu debater sobre isso, porque eu tenho que capturar a excelência, mas eu preciso colocar a vitória pessoal 1 contra 1 a serviço do jogo coletivo, porque se for o contrário nós vamos ter problema. Sim, bom, falando da parte técnica, né, PC, dentro da quadra nessa situação, eu acho que, e acredito muito nesse segmento, de buscar exercícios e provocar que elas tomem decisões a todo momento. Porque eu acho que tudo se treina. Essa é a visão que eu tenho. Que as jogadoras, elas precisam treinar situações mais complicadas do que elas vão encontrar no jogo. Eu acho que assim elas vão evoluir. Essa é a visão que eu tenho. O que acontece hoje é que, infelizmente, não é um esporte profissional e existe 2, 3 treinos, a gente já consegue ver que umas se destacam mais, que outras percebem mais os problemas, solucionam melhor do que outras. Então, mas eu acho que tudo se treina. Isso falando da parte técnica, né, PC? E outra, falando, né, da parte individual, de colocar a serviço do time, eu acho que isso aí é o sucesso de todo treinador, né, PC? Eu acho que isso aí é o que todos os treinadores buscam, né? Saber lidar e convencer os jogadores que hoje, né, depois de aposentado e fora das quadras, a gente... Bom, se eu fizer as coisas bem feitas, pensando no time, e todos tiverem esse pensamento, a probabilidade de ganhar aumenta muito. Mas na realidade não é isso que acontece. Exatamente. É que às vezes, né, o acabamento visual, às vezes, do jogo, ele não é legal. Mas como a história do jogo foi contada, fica bacana no final. Entendeu? Muito, muito. Então é isso que eu estou dizendo. O acabamento, o acabamento artístico, o acabamento individual do atleta, ele vai melhorando com o treinamento. E à medida em que a história do jogo ela vai sendo bem contada, as pessoas começam a ver que a sua equipe ela evolui coletivamente e os jogos se tornam agradáveis de ver, que é um desafio para o futsal hoje, né? Porque ninguém aguenta ver aquilo, né? Então, é verdade. O futebol está buscando isso. Está buscando isso. Mas você não tem visto jogos eletrizantes, por exemplo. O jogo que te prende. O jogo que você só levanta no intervalo para ir buscar um petisco ou uma bebida para você tomar. Não.
cara levanta com 10 minutos, depois ele volta com 15, depois ele vai com 20. Por quê? Porque não atrai o tempo todo. Como atrair o tempo todo? Essa é a história da construção do jogo, que você vai passar por isso sendo treinador de seleção. Tenho certeza que as coisas devem ser mais rápidas do que você imagina. Mais uma pergunta para você. Quando a jogadora erra, as pessoas, ou o jogador erra, as pessoas estigmatizam o erro, mas eles não separam o erro do engano. Por exemplo, ele se enganou. O equívoco, que é o que o espanhol usa muito, né? Que quando o espanhol diz você é equivocado. Então, ele se enganou. Ele não errou. Então, eu vejo no futebol brasileiro, e vejo no futsal, inclusive, essa estigmatização do engano. Então, não foi um erro. Foi um equívoco eventual, né? Então, quando eu vejo isso, a pergunta é: estamos desrespeitando as necessidades criativas ou não? Eu acho que sim. Até acho que vai me ajudar também a responder pensando na parte técnica, que acontecia muito, né? Por exemplo, tem um jogador no segundo pau. Tu vê que o teu companheiro, ele vai te passar a bola. Tu tá vendo que... E ele tenta te passar a bola, mas ele erra o passe por uma execução mal feita. Então, eu acredito muito que esses erros, quando o treinador e o próprio... Porque o jogador sabe quando isso acontece. Então, eu acho que esses erros, o treinador tem que saber administrar. Mas quando é um erro, quando o jogador não sabe o que fazer, aí a culpa é do treinador. É isso que eu penso. Quando o treinador não dá informação para o jogador e o jogador passa lá por passar, porque o treinador sabe e o jogador que está com a bola, ele toma a decisão. Então, eu acho que esse é um ponto fantástico, né, PC? Porque quando fala erro ou engano, e aí me ajuda a responder um pouquinho pela parte de execução, porque hoje eu tive que... Hoje, né? Agora, no momento, eu estou buscando informação e tentando tentando elaborar a melhor maneira de cutucar elas para elas melhorarem tecnicamente, fundamentos e coisa e tal. Porque eu acho que isso vai ajudar a montar uma ideia de jogo e que vai provocar elas a errar. Mas elas têm que saber quando elas estão enganadas e quando foi um erro que elas não tinham capacidade para tomar a melhor decisão. Então, eu acho que nesse lado técnico, eu acho que muitos treinadores, eles deveriam, e eu tenho isso anotado aí, que devem estar buscando a todo momento se o jogador sabe o que está sabe o que está fazendo no momento, se ele está executando o que foi planejado ou se ele não sabe o que está fazendo e o treinador simplesmente errou ali. Não, ele não sabia nem o que... Eu não sei se eu me expliquei bem. Eu entendi. Bom, depois edita, não sei se eu consegui passar. É justamente porque a gente caminha na direção do talento, né? Porque eu fico imaginando você treinando as meninas lá na Suécia que se espelham em alguém. Elas olham, elas veem alguém como espelho. Entende? Referência. E aí, quando a gente fala de talento, como encontrar nelas ou como valorizar nas meninas suecas o que ela sabe, o que ela pode e o que ela quer fazer, o que ela quer jogar, o jogar dela. Como valorizar isso? Porque são muito diferentes. Sendo que elas utilizam imagens, né, de seleções ou de meninas ou de jogadoras, atletas de outros esportes ou de outros países e dizem assim, não, eu quero ser como ela, por exemplo. Uhum. Que é o que acontece em todo o esporte, principalmente na área de formação, né? A única diferença é que, por exemplo, o menino na década de 80 do Flamengo, ele queria ser o Zico. Não é isso ou não? Hoje o menino, ele quer ser o Cristiano Ronaldo ou o Messi.
Ele não sabe nem que é o titular do time dele. Entende ou não? Então, essa é uma diferença que, por exemplo, é um cuidado que você vai ter com a sua seleção na Suécia, que esse debate fala da desconstrução do treinador brasileiro, que é um cuidado que o treinador brasileiro de futebol não está tendo. E não é de formação, não. É com a equipe profissional mesmo. Por quê? Se você analisar o que é talento, se você montar uma equação, e tem livro que fala da equação do talento, você vai ver que a capacidade dele ela está diretamente relacionada ao compromisso dele com a sua equipe, com a equipe que você está dirigindo, certo ou não? Mas em um contexto adequado, porque se o contexto não está adequado a ele tranca. E aí o que acontece? Ele passa a ser prejudicial à parte coletiva da equipe. Então a equação é essa, para você construir com talento uma equipe coletivamente forte. A pergunta é essa: a Suécia tem jogadoras talentosas que vão poder oferecer para você esse desafio de, sabe não, analisar a capacidade dela pelo compromisso para com a equipe, e o contexto é adequado para isso lá ou não? Eu acho que o contexto não é o adequado, mas eu tenho esperança de conseguir modificar um pouquinho. Por que eu falo isso, PC? Porque hoje a realidade é uma realidade na Suécia que, por exemplo, antes da convocatória a gente tem que ligar para os jogadores e perguntar, olha, situação de trabalho, de estudo, tu pode vir? O que eu tentei já acelerar um pouquinho, que eu tinha um pouco de receio de não me adaptar muito bem na real situação, né? E eu falar, olha, vocês têm essa oportunidade, é um privilégio. Ponto. É um privilégio vocês estarem aqui. Segundo, eu não vou ficar perguntando para vocês se vocês podem vir ou não. Mas era uma situação normal lá. Só que eu não vou ficar dizendo, fulano, tu pode, daqui a um mês, tu pode vir para cá? Não sei, meu trabalho. Não. Se vocês querem estar aqui, maravilha. Se vocês não têm essa ideia de dar prioridade para uma seleção nacional, não tem problema. A gente pega as jovens aqui, não tem problema. Então, eu acho que aí eu acho que eu consegui um comprometimento delas, sabe, PC, nesse sentido. Por que eu acho que eu consegui? Porque elas ficaram 4 meses aí paradas, não tinha nada, e acabaram. E eu bati muito nessa tecla. Olha, vocês têm que se preparar fisicamente. Vocês têm que se preparar fisicamente. Dentro da situação. A gente vai enviar informação para vocês, mas vocês precisam correr atrás. E tentei, justamente, como elas não têm uma figura de uma jogadora, de uma referência, que hoje é no futebol feminino, que elas têm jogadoras ali, ex-jogadoras que se destacam, mas no futsal não tem. Porque essa é a primeira geração. Então, eu tô tentando cada vez mais cutucar elas, dizendo, olha, vocês serão as primeiras. Vocês estão escrevendo a história. Vocês estão começando um processo que as crianças vão ter vocês como espelho. E qual é eu sei que às vezes elas não têm um ícone, mas eu falei isso bem claro para elas. Falei, olha, não tem problema que vocês não tenham uma jogadora referência ou algum jogador de referência aqui na Suécia de futsal, porque tudo é muito novo, mas por que não buscar em outros esportes? Por que não aprender com outros esportes? Desde o individual, que é onde tem que olhar no espelho e ver, olha, fiz merda, errei, a culpa é minha, ou no esporte coletivo. Então, eu falei, isso para mim é indiferente, mas buscar esportistas que inspirem vocês a ser, porque vocês têm um caminho, teoricamente, um pouquinho mais fácil. Não sei se é verdade ou não, né, PC? Mas eu acho que elas acreditaram. Então, eu tô indo por essa linha, já que elas não têm um ícone. Então, fala, olha, vocês são privilegiadas. Vocês estão começando, a gente vai competir, porque o nosso time aqui, dentro de um curto prazo, a gente quer competir. Mas a gente precisa trabalhar duro
E esse trabalhar duro, vocês vão colher o resultado. Daqui a pouco não é agora, mas mais para frente, vocês vão colher. Então, é mais ou menos essa linha que eu estou traçando e espero que elas cada vez mais se sintam motivadas num futuro próximo que isso seja uma motivação para elas serem um espelho para as mais jovens. A minha experiência como treinador, hoje eu me divirto muito. Me divirto muito com os atletas ou as pessoas com as quais você conversa, falando do ego do outro, sabe? Mas, assim, não consegue olhar para dentro e ver o próprio ego, não consegue. Mas analisar o ego do outro, e eu me divirto pra caramba com isso, sabe? Não? Porque, pô, é um negócio sensacional, mas a experiência que leva você a enxergar assim. Uma coisa também, né, só aproveitando, eu tomo muito cuidado também para não ser aquele ex-jogador, né, que essa geração é ruim. Não, isso aqui não dá. Então, porque é o que mais tem, né? É o que mais a gente... Porque assim, quando a gente trabalha no esporte, você trabalha com uma coisa que você não pode perder, que é a incerteza, principalmente futebol, futsal. A incerteza, ela tem que estar presente no dia a dia. Você tem que saber que vai perder, você tem que saber que pode perder, você tem que saber que vai ganhar, você tem que saber que pode ganhar. Então a incerteza é assim que você vai conseguir estimular para o treinador, e quando você vive o que a gente vive no país hoje, que é a derrocada do treinador brasileiro, é muita gente julgando os treinadores brasileiros de uma forma, na minha visão, extremamente desleal e indelicada, e em se tratando de futebol, em se tratando de treinamento, em se tratando da incerteza do jogo e dessa tentativa de adestrar o jogo, a pergunta é simples para você. Qual a capacidade de resposta individual das meninas na Suécia, com tudo isso que você está falando, qual a capacidade de resposta individual no momento em que você tenta refinar essa capacidade delas individual, entende? Porque assim, você tenta refinar a capacidade individual e precisa responder. Eu faço essa pergunta porque no futebol hoje, existe essa discussão sobre o treinamento, que foi a parte que mais evoluiu no futebol. Então, o treinamento evoluiu, mas você deixou de detalhar o que é simples. E o que é simples no futebol, que se tornou um terror? O passe. Entende? Então, o passe hoje, que é o básico, se tornou um problema. Porque o número de erros é muito alto. E se tornou uma muleta para o jogador, porque ele termina o jogo já dizendo que estamos errando o último passe. Estamos errando o penúltimo passe, no último terço do campo. Então as muletas, sabe, não? Sim. Eu falo de muleta porque está se construindo um livro de desculpa em função da diversão do jogo, que é a incerteza do jogo. Então você veja bem, se tenta domesticar, adestrar o jogo, você não vai conseguir, porque futebol não consegue, futsal não consegue, e você está tentando eliminar a incerteza, que é o bonito do jogo, que é o que é legal do jogo. Então essa é justamente a pergunta para você, que é: o que será para você refinar essa resposta individual, que você vai precisar delas, né? Você vai precisar da resposta individual, mas a parte grupal vai ser importante, a parte coletiva vai ser importante, e o refinamento individual precisa participar, ser partícipe da construção do jogo coletivo, mas para você, em se tratando de seleção sueca feminina de futsal, deve ser um desafio terrível. Eu tenho que saber como é que você está imaginando esse refino do que é simples para nós, por exemplo, e do que não é tão simples quando se fala de capacidades para as meninas lá nesse momento. Veja bem. Eu acho, né, PC, que, como frisou, pela situação atual, eu tô batendo na tecla para elas investirem nelas. Essa linha é que eu tento que elas se convençam que
que elas precisam melhorar fundamentos básicos, que isso eu não inventei nada, isso existe no futebol de campo, existe no basquete, existe em tudo. Eu tentei passar essa mensagem porque como eu tenho esse pensamento, né, PC, que às vezes o simples é o mais sofisticado que existe, né? Exatamente. Então, eu comento com elas, falei, olha, vocês controlando os fundamentos, vocês se aperfeiçoando, vocês não precisam jogar igual a Espanha num 4-0, não. Vocês vão encontrar, a gente vai tentar encontrar a nossa identidade, mas com os fundamentos dominados, daqui a pouco elas entenderem quando pode fazer uma finta, quando não pode, quando deve, quando não deve, isso vai ajudar elas no nosso sistema, que é simples. Então, aí eu volto um pouquinho para a parte técnica, porque, como tu frisou, PC, não adestrado. Então, por exemplo, tudo bem, a gente cria um movimento que ela tem que seguir pela paralela. Mas se a paralela está fechada, o que ela vai fazer? Olhar para mim? Ela tem que ter essa capacidade de dizer, olha, se estiver fechado aqui, eu vou por aqui. E tá tudo certo. E se eu perder a bola indo por aqui, tá tudo certo também. Então, eu acho isso, nos meus últimos anos, como jogador, eu já notava e debatia isso com alguns treinadores que eu tinha mais confiança, principalmente segundos treinadores, que a gente é mais próximo, coisa e tal. Eu falava, olha, a gente precisa treinar individualmente, porque muitos jogadores não sabem o que é uma finta. Ou aprenderam quando tinham 15 anos e acham que sabem, mas não fazem. A gente tem que aprender. A gente tem que treinar controle orientado, porque o jogo exige isso e tem que ser um treino constante. Porque, o fulano ali é craque, ele... Não. Tá faltando. E isso vai ajudar no sistema coletivo. Então, hoje, né, PC, principalmente eu tento convencer elas o que a gente está fazendo, eu tento explicar os mínimos detalhes, porque eu sei que isso vai me ajudar num pequeno sistema de jogo. Mas, que como eu comentei, é tudo muito fácil, não tem como eu chegar, olha, faz isso, sai aqui que tu vai sair na cara do gol. Não existe mais isso. A parte criativa do jogo é aquilo que você falou, é estímulo constante o tempo todo, mas sem tentar adestrar o jogo, né? Acreditar na incerteza. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a responsabilidade de cada uma delas, né? Que assim, a gente fala que ela ou que o atleta é responsável pelo setor, pela função, pela marcação, entende ou não? Mas é um problema dos treinadores, para a gente debater com os treinadores brasileiros, como estimular a responsabilidade deles de corrigir e encontrar os problemas, entende? Não? Encontrar e corrigir problemas. Você não oferece essa responsabilidade para eles. Você oferece a responsabilidade de marcar, de se posicionar, executar a função, cruzar, passar, chutar, tudo bonito, legal pra caramba. Mas você não oferece para ele a responsabilidade de corrigir, de encontrar e corrigir os problemas. Então a pergunta é essa, sabe? Não, em se tratando de uma seleção feminina, em se tratando de uma seleção masculina, em se tratando de um clube de futebol ou futsal masculino e feminino, não me interessa. Eles têm que saber que não é preciso pedir permissão para assumir responsabilidade. Como que você espera manejar isso, sabe? Não? Oferecer para elas a oportunidade de encontrar e corrigir problema, ou seja, que elas sejam partícipes do processo de aprendizagem de tudo que está sendo implantado lá. É um grande desafio essa parte, né, VC? Porque, por exemplo, né, na primeira reunião que tivemos, a gente comentou, olha, infelizmente o nosso calendário é esse e nós vamos ficar 4 meses sem nos encontrar, não vai ter treino, não vai ter nada, porque esse é o calendário e essa é a situação atual.
E aí já entra toda aquele que a gente comentou antes, né, da personalidade, das características da cultura. E a gente notava, né, que tem, como comentei, tem muitos imigrantes, digamos, né, as suecas, né, não sei se poderia classificar dessa maneira, elas aceitam muito essa situação. E tinha 2, 3 jogadoras, não, isso aqui não pode. Conformadas. Não, como? Mas a gente não tem uma classificatória aqui? E aí eu já notei que são as jogadoras que eu preciso estimular cada vez mais que elas errem, se equivoquem pelos erros delas. Por quê? Porque eu já notei que pela personalidade, pela cultura, muitas vão fazer o que eu falar ali e tá tudo certo, mas no jogo as coisas são bem diferentes. Eu posso, principalmente tratando de uma situação de início de projeto, é um movimento inicial que a partir dali tem que tomar decisão, tem que arriscar, tem que correr risco. E já dá para notar que muitas têm esse perfil de afrontar, de tomar decisões. E eu tentei ser bem claro. Eu falei, olha, seguinte, isso aqui é para ajudar vocês. Isso aqui o nosso sistema que a gente está fazendo, a nossa defesa, isso aqui é para ajudar vocês. Se vocês acharem que tem que tomar uma decisão daqui e driblar, e vocês vão errar, tomem a decisão. Não fiquem preocupadas em ter uma punição do treinador ou de alguém, porque a gente vai cometer erros, só que é o seguinte, isso foi uma linha que eu adotei também, mas a gente tem coisas que a gente não vai negociar, isso eu não abro mão, que defesa, que a gente vai defender assim, daqui a pouco a gente pode mudar alguma situação de defesa, se todo mundo estiver de acordo ou não, mas principalmente no ataque, vocês têm que tomar decisão, a gente vai oferecer, daqui a pouco vocês acham que tem que ir por aqui, vai, daqui a pouco acham que tem por aí, vai, mas, ou seja, tem que ser uma coisa que, primeiro, vocês têm que dominar o que eu estou passando para vocês. Por exemplo, esses são os movimentos iniciais. Vocês dominam isso? Sim. Então, se errar de uma outra maneira por uma toma de decisão, um equívoco, alguma coisa assim, beleza. Mas se vocês não sabem, aí não adiantou nada. Então, é uma situação bem complicada e bem incômoda, porque às vezes a gente não sabe exatamente como algumas jogadoras vão reacionar em situações um pouco mais complicadas. São as jogadoras que não vão afrontar, como tu frisou, né, PC? Que não vão afrontar um sistema de um treinador. O pensamento divergente é super importante, porque você está lá estabelecendo, tentando gerir as mudanças para as quais você foi contratado e pretende introduzir. Gerir mudanças é extremamente complicado, porque você vai estabelecer os pilares da gestão de mudanças, que é pessoas, processos, tecnologia. Então você está lá recebendo as atletas, gerindo todo o processo de mudança de jogo, porque você precisa estabelecer um modelo, o ideal, respeitando a cultura, respeitando o país e tudo mais. Precisa estabelecer novos processos, que é o que você está buscando na área de treinamento, tentar juntar mais tempo, respeitar o calendário, mas tentar criar situações onde elas possam treinar onde estão, enfim. E tecnologia. E tecnologia vai ser fundamental, porque você vai conseguir passar imagem, passar treino, oferecer para elas pelo celular estatística, enfim, isso tudo é normal. Mas nesse processo de estabelecer a identidade, nós cometemos um grande engano, que foi uma coisa, antes pandemia, uma coisa sensacional, mas é hoje um engano, que é estabelecer o modelo como soberano do seu trabalho. O modelo que eu estou estabelecendo, ele é soberano, e uma coisa que a gente ouve muito: confie nos processos. Confie nos processos. Então, assim, pós-pandemia, quem não desafiar os processos, quem confiar cegamente nos processos, se aproxima a passos largos de se dar mal, de fracassar.
E tenho discutido isso com os treinadores brasileiros, justamente por conta disso. Não confie nos processos. Estabeleça os processos e desafie os processos. E o modelo não é soberano. Então, o modelo do país, beleza. Então, assim, a seleção feminina sueca, por conta do país, da cultura do país, vai jogar 4-0, ponto. Mas não tem essa identidade ainda, certo? Então, o modelo não é soberano, porque você precisa encontrar o modelo. Mas vamos falar de futebol brasileiro, por exemplo. O modelo é soberano. Então, se você pegar os grandes clubes, grandes seleções brasileiras, existe uma maneira de jogar. Existe uma maneira de jogar. Então, eu brinco até que Jorge Jesus chega aqui, no Flamengo, e nos mostra o que é o futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? É pegar os melhores, botar dentro do campo, dar uma organizada, certo ou não? E treinar. Treinar. Pra caramba. Joga domingo, treina segunda, treina terça, treina quarta. Ah, não, mas não tem folga. Não tem. Folga é depois do jogo. Dorme. Folga é pra dormir, descansar. Depois, quando não tem jogo, treina. Então o cara veio aqui ensinar pra nós o que é futebol brasileiro. O cara não veio aqui fazer nada de diferente. Absolutamente. Essa é a minha opinião pessoal. Não estou de acordo. E aí o que acontece? Hoje você vê em várias modalidades não produzir nova descoberta. E nova descoberta não é inventar. Então eu cito muito o exemplo do basquete. O basquete ele é o esporte coletivo mais individual que tem. Porque quem decide são os caras. Agora, o que é o small ball? Quem começa com isso? Então aí você transporta para o futsal ou para o futebol. O small ball é simplesmente você pensar no ponto que você está na quadra como posição. Ou seja, eu sou pivô, mas eu estou fora do perímetro, eu penso como um ala que arremessa fora do perímetro. Então eu tenho que saber fazer isso. Então o que acontece? Eles criam os pivôs que batem bola, que são armadores, que é o small ball. Então você pensa no momento e no local que você está executando a função. Então, esse é o debate do futebol e do futsal. Então, no futebol, por exemplo, o lateral direito, quando ele é usado como extremo ou como volante, ele pensa como volante, como extremo, ou pensa como lateral? Então, não adianta você, na base, treinar o jogador para jogar em diferentes funções, diferentes posições, se você não ensinar ele a pensar como volante. Então, esse debate, cara, é um debate monstruoso. E essa é uma queixa. Quando você vitimiza o jogador e massacra o treinador, é porque o treinador está recebendo jogadores com entendimento de jogo e pouca bagagem técnica. Porque lá atrás está se deixando de treinar o que é simples. Então, por exemplo, eu tenho visto jogador profissional, jogador sub-20, que é a área que eu estou hoje, que não sabe cabecear, ele não sabe saltar e iniciar o movimento de cabeceio. Entendeu? Então, quando tudo isso, para você, que é treinador da seleção sueca, chega lá, entende? E aí você encontra as meninas, e você deve ter encontrado na gestão de mudanças todos esses processos que você quer estabelecer, o modelo ideal para buscar e encontrar um modelo. Usar tecnologia? A pergunta é, qual a principal ameaça que você entende de toda essa mudança que está acontecendo? Porque assim, gerir as ameaças também é um desafio extremamente importante para treinadores como um todo, hein? De todas as modalidades. Eu acho fantástico, né, pensei essa área de formação e de preocupação, né, com o que vem. E eu acho, e eu converso muito isso com o segundo treinador, que os treinadores, eles têm uma responsabilidade enorme, porque tu está tratando ali com... É um sonho, né? É um sonho das jogadoras. E é um desafio espetacular. Tomara que eu consiga, em alguma oportunidade, introduzir um modelo que desde a base elas possam ter oportunidade de aperfeiçoar cada vez mais os fundamentos, que possa formar jogadoras que possam
atuar em diferentes posições, e claro, aí já seria um sonho, né, PC? Uma back pensar como pivô, isso aí já acho que já seria o grande êxito de um formador, né? Então, aí a gente volta um pouquinho no tema, eu acho que muitos jogadores, até tu frisou, no sub-20 não sabem cabecear. E eu vou um pouquinho mais além. Isso na Liga Espanhola, que foi considerada aí muitas vezes, tu via jogadores que não sabiam exatamente isso. Por quê? Porque os treinadores, que têm uma responsabilidade enorme, o sistema é esse, vamos fazer assim, adestrar, né? Então, eu vejo que os treinadores, né, e tem que existir uma preocupação nesse tema de formação, competição, aí já entra outro debate, né, que já vai muito mais além, mas eu acredito que os treinadores, principalmente os formadores, eles deveriam, né, ter uma conexão muito maior, mas muito maior mesmo, com esses processos evolutivos, né, porque daqui a pouco, em uma certa idade, tua prioridade é que o jogador controle a bola com as duas pernas, um exemplo. Bom, na próxima fase, a gente vai para outros fundamentos, ou de cabeceio, ou de... Enfim. Esses processos sendo respeitados, ele vai chegar em uma determinada idade, ele já sabe, o treinador já sabe que ele sabe controlar a bola com os dois pés, sabe conduzir a bola com os dois pés. Então, esses processos, eu acho que deveriam ter muito mais cuidado. Porque, como tu falou, esse jogador sub-20, quem era o treinador do sub-15 quando ele não sabia cabecear? E aí já entra outro tema. Vocês acham que a responsabilidade do não pensar deles vem do treinamento desde o início lá do futsal, voltando como formador, ou também é da busca do atleta? Da falta dela, quer dizer? Depende de como você está conduzindo a formação e utilizando o futsal para isso, entende? Porque hoje está se falando muito do futsal, dessa ligação com o futebol. Mas os métodos são exclusivos, cada clube tem um modelo, então você não tem como estabelecer uma regra para isso. É claro que você pode sim estimular na criança lá, seja lá sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, utilizando o futsal para os comportamentos que você precisa para o futebol. Então existe essa briga que, mas isso esvazia o futsal. Não esvazia. Porque o menino que treina futsal, todos, em algum momento, eles vão tentar jogar futebol. E se deu. Se não deu, ele volta a jogar futsal. O problema é o que você está estimulando lá para levar para o futebol. E qual é a região do país que você está. Porque se você está estimulando velocidade, você tem que estar no Nordeste, que é onde os meninos são velozes. Técnica do Sudeste. Isso é geopolítica do futebol brasileiro. Mas eu não vejo, eu tenho dito isso, eu não vejo que o futsal seja ferramenta. O futsal empreende para o futebol, só que o futebol hoje está fazendo coisas que o futsal está deixando de fazer. E isso me incomoda um pouco, porque é a essência do nosso jogo de futsal. E a nossa essência de futsal, ela precisa de discussão. O futebol tomou 7-1 para começar a discutir futebol. E o futsal não está querendo discutir futsal. Então, eu tenho visto muitos problemas com relação a isso. E é por isso que os meninos querem jogar futebol. Porque eles estão entendendo que o futsal faz parte do processo de empreendedorismo para o futebol, que é isso que está todo mundo querendo. E não você estabelecer como ferramenta, sem estabelecer que comportamentos contemplam o modelo daquele clube, daquele país, ou daquela seleção, ou daquela modalidade. E jogando um pouquinho pro teu lado, PC, como treinador agora de volta, né, que você já... a tua formação é no futebol, né? Formado na Ferroviária, Guarani, enfim. Agora, nesse retorno ao futebol, esses comportamentos do futsal fazem sentido no dia a dia de treino? Como é que está sendo isso vamos dizer assim, definir a questão metodológica do São Paulo juntamente com o Alex, o qual
assumiu como treinador do Sub-20? Não é que nas nossas conversas o futsal esteve presente sempre, mas o que nós estamos fazendo lá é detalhar o que é simples. Então, quando a gente resolve melhorar a velocidade, a tensão do passe, a velocidade do passe, a velocidade da bola para os jogadores, a gente encontra na bola de futsal uma solução. Por quê? Porque ele perde mais tempo para enquadrar o corpo e refinar o gesto técnico. No caso, a bola de futsal Na grama. Na grama. Então, nós temos usado bola de futsal em toda a parte Essa conceitual. é nova, né? Em toda a parte conceitual de treinamento lá, seja no aquecimento, seja na ativação, seja na primeira parte de um treino de transição, de um rondo, enfim. Está sempre presente. E quando a gente estatisticamente analisa a melhora do percentual de acerto de passe da nossa equipe, isso fica evidente para nós que quando o GPS está nos dando que a nossa equipe hoje, os nossos médios, por exemplo, eles estão ali correndo 1 km por jogo a mais de 25 km por hora, que é uma média alta para caramba, e você vê que eles acertam muitos passos, você vê que a velocidade da bola está compatível com a velocidade necessária para a intensidade do jogo. Então, o São Paulo Sub-20, o Alex construiu uma maneira de jogar que deixa os meninos extremamente confortáveis e o jogo está divertido de assistir, que é o que ele queria. Um jogo divertido, que você queira ver. E a gente tem comentado que as pessoas querem ver o futsal, o time Sub-20 do São Paulo jogar. Não só quem está assistindo, mas quando abre a tabela ali, vocês estão líder, né? E é claro que por trás disso existe toda a organização defensiva, a organização ofensiva de bola parada, as transições, tudo é treinado. O que a gente fez foi refinar uma coisa simples, que é passar a bola. E uma coisa, né, PC, um pouquinho mais além, né? Eu lembro que quando eu era jogador, eu acho que, não sei se o Alex tem noção disso, e tu também, que quando essa conexão e essa correção com o jogador, de passe, de velocidade, essa conversa, um PC, um peso que tem o PC, um peso que tem o Alex, eu acredito muito, e pela minha curta experiência, que às vezes isso é mais do que uma correção técnica. Tu tem que conectar com o jogador. Ele tem que ver, ele tem que sentir, que tu domina esse assunto, e hoje eu vejo que muitos jogadores não aceitam, digamos assim, uma correção ou não levam a sério e passam uma oportunidade. Então, essa foi uma situação que eu acho que vocês devem ter essa noção do respeito e da credibilidade, porque uma correção de um Alex, de um PC, num jogador de 20 anos, acelera muito o processo de aprendizagem, que ele demoraria meses para assimilar. Vem cá, faz assim, o Alex, faz assim. PC, tal, faz assim. Essa conexão com o jogador, com a pessoa, não é só a correção do gesto técnico, sabe? Eu acho que isso acelera muito essa evolução. Eu tenho certeza que no São Paulo, juntando essa situação, né, essa inovação, né, PC, que está fazendo, e essa conexão que vocês têm, que eu conheço um pouco do teu trabalho, com os jogadores, esse convencimento é muito mais rápido, é muito mais veloz. Mas é aquilo que eu disse, eu te perguntei sobre isso e é uma coisa que eu tenho essa preocupação, que é estabelecer a alma do porquê nós estamos fazendo aquilo. Se eles entenderem o porquê nós estamos fazendo aquilo, você influencia e convence à medida em que eles, em campo, se sentem confortáveis para a execução simples, do passe curto, passe longo, com velocidade. Então, assim, só a título de exemplo, eles ficam brincando de passar a bola longa, que eles começaram com aquele negócio de fatiar a bola, sabe? E eu acabei, era uma briga minha e do Alex, vai fatiar melancia, a bola precisa chegar rápida para o outro lado. Então a gente começa a botar na cabeça deles que a velocidade da bola determina que o balanço defensivo do adversário não consiga chegar. Então você acelera.
Então, pô, existe uma série de coisas que estão sendo executadas ali com relação a isso que está deixando com que eles fiquem melhores numa coisa que é simples, que é passar a bola. Então a gente quer que eles fiquem melhores agora em outras coisas simples também. Então, por exemplo, as bolas paradas, que a gente tem block sec, 2, 3 bloqueios, já fizemos gols de bola parada, já fizemos gols de saída de pressão, por exemplo, que no futsal a saída de pressão lá é primeira de construção, saiu, foi até dentro do gol, fez gol. E já fizemos 3 ou 4 nesse campeonato. Eu assisti. Então, tudo isso, o futsal perdeu. O goleiro pega a bola, joga direto, joga aqui pertinho, dá um passe agora para frente, depois joga para lá, transfere, entendeu? Não? Então, hoje, quanto o futebol precisa influenciar o jogo de futsal? O que a gente perdeu? Então, quando a gente começa a caminhar na direção contrária, em teoria, utilizar a bola de futsal lá, então a gente já vê os meninos do 14 utilizando no treino da segunda-feira, o CT do São Paulo tem um campo de showball, então a gente utiliza também, faz tabelinha, por quê? Porque a gente precisa fazer eles entenderem que o duelo de 1 contra 1 é importante. Então você precisa no 2-1 ali, naquela tabelinha, virar a favor do cara. As estatísticas, desculpa te interromper, as estatísticas de vocês colocam duelo 1 contra 1? Direto. Então, assim, o controle estatístico de São Paulo é sofisticadíssimo nessa área. Então a gente tem esses controles. E a gente começou a marcar algumas direções. E uma delas, nos treinamentos, a gente diz, é impossível driblar um jogador de São Paulo. Impossível. O treino de 1 contra 1 é impossível. Vocês precisam estar equilibrados, aproximando, abordando no momento certo. Se eu chegar junto, está valendo. Se eu chegar antes, está valendo. Se eu chegar atrasado, aproximação primeiro, abordar depois. Não chega atrasado, vencido, para não ir driblado. Então você aperta eles, não é simples. Que é 1 contra 1. Então nós estamos investindo nisso, no que é simples, mas dissecando o que é simples. E que é uma coisa que no futsal a gente sempre fez, né? Que é normalíssimo você treinar isso no futsal. Então, como você tem o Alex, que é uma mente brilhante, privilegiada com relação a essa visão, então explorar tudo isso, extrair da cabeça dele o que ele viveu dentro do campo e fazer com que ele resolva os problemas como treinador, não como jogador, que para ele é um desafio absurdo, mas é fácil pelo nível dele. Então, tem se tornado para ele uma vantagem competitiva interessante. Então, bacana o que a gente se propôs a fazer. Mas o principal foi a maneira como a gente está influenciando esses meninos e em breve devemos vê-los na equipe profissional de São Paulo. Por quê? Porque eles chegam lá na Barra Funda para treinar num nível de competitividade absurdo. Por quê? Porque a gente estimula essa competição o tempo todo lá. Que do futsal isso é absolutamente normal. É. Treino de passe-ataque, rasgar, que você participou de muitos, o pau pega. E tá acontecendo. Alô, galera do Sub-20 aí, relato do Gabriel, que quanto tempo na seleção juntos, tu e Gabriel, tu e PC? O ciclo todo, né, Gabriel? O ciclo é 2005 até 2008, 2004 até 2008. Exato. E é aquele poder de convencimento, né, PC? Tu e o Alex, com certeza, eu imagino que vocês têm uma noção, mas eu vendo de fora, acho que é mais ainda do que vocês imaginam. Porque nesse processo de transição, o que eu notei, e acredito que isso deve acontecer também em qualquer país do mundo, que essa correção de fundamentos, olha, se o Alex e o PC falar, olha, faz isso, é diferente. Se o jogador não acredita 200% no staff, na comissão técnica. Então isso é muito bacana te conhecendo um pouco, né? E sabendo de toda essa expertise do Alex. Que era o nosso maior desafio lá, que é construir um ambiente. E isso, o Alex tem muita facilidade eu acho que consigo também controlar bem o entorno. Então a gente conseguiu construir um ambiente favorável para executar tudo isso. Porque você teve que convencer para depois influenciar, esperando o resultado, mesmo que a direção sempre diga a mesma coisa. Olha, resultado do 20 para nós não é importante. O 20 não precisa de resultado, o 20 precisa
de performance, porque para o jogador chegar lá em cima, entende? E PC, não sei se tu tem já automatizado isso na tua cabeça, ou se é parte de um processo. Primeiro tu convence teu staff a detalhes, né, que eu lembro que... E hoje em dia eu acredito no futebol também, um fisioterapeuta ele é mais que um fisioterapeuta, é um psicólogo também, né, porque o jogador chega lá e solta todos os problemas, as frustrações, e tu tem esse processo automatizado, PC, te perguntando, tu foca primeiro no teu psicólogo, ou é uma coisa que já acontece ao natural? Convence contigo, o staff ou depois... Pela tua experiência já vai ao natural? É que o Alex chega no São Paulo e só levou a mim, né? Ele não levou ninguém. Então nós tivemos que realmente conhecer as pessoas envolvidas no processo, nos aproximarmos delas sem medo nenhum, confiar nelas, e aí o convencimento foi natural, porque a gente passou a influenciá-los para aquilo que a gente queria. E a gente conseguiu um staff bacana e acho que a gente consegue conduzir bem, mas aquilo que eu falei para você, sem ser inflexível com relação aos processos que estão sendo estabelecidos. Muito flexíveis com relação aos processos, e a gente não estava desafiando o modelo, a gente estava fazendo com que o modelo fosse maleável. Então, por exemplo, existe o jogar do São Paulo. A instituição quer que o São Paulo jogue de uma maneira. Isso não estamos falando de estrutura tática, não. Ela quer que o lateral tenha comportamentos, que os zagueiros tenham comportamentos. Por exemplo, que você tentar recuperar a bola no campo do adversário com muita pressão é um comportamento que o nosso time faz e faz muito bem. Mas isso é institucional. Isso a instituição diz, o que eu quero ver é isso. Mas não é uma coisa fechada. Então, o modelo dos clubes precisa ser igual o Windows, igual ao OS. Tem que ser atualizado o tempo inteiro. E ele precisa, se ele vai ser atualizado, tem que ser flexível. Então é nisso que a gente investe, sabe? É nisso que o Alex bate na tecla de como fazer com que o jogo do São Paulo esteja contido na maneira divertida do time jogar futebol. Então é isso que acho que é o grande mérito dele. Claro, de tudo que ele construiu já no São Paulo, mas assim, o mérito é isso, é fazê-los desfrutar de estar ali. Os meninos gostam de jogar daquele jeito, encontrar para cada peça o melhor dele, e é aquilo que eu disse, colocar o individual a serviço do jogo coletivo, colocar as preferências pessoais a serviço do jogo coletivo, respeitar algumas preferências pessoais, mas tornar o jogo agradável de se ver, que era um desafio que a gente tinha e os debates estavam sempre acalorados sobre isso. PC, me corrija se eu estiver errado. A tua categoria sub-20, ela compõe 3 anos, né? Então, 3 anos. Ela, dentro da categoria de base, é a categoria que possui mais atletas e, automaticamente, tu convive com a insatisfação dos que não ficam entre os 11. Então, como é que funciona isso para vocês? Atualmente, com pandemia, você joga 2 campeonatos ou 3 campeonatos num semestre. Então nós estamos jogando o Campeonato Paulista no meio de semana e o Brasileiro. Equipes diferentes. E com equipes diferentes. Perfeito. Então você precisa, além de ser com equipes diferentes, você cede jogadores para a equipe profissional treinar lá em cima. Então você mexe na estrutura o tempo todo, mexe na maneira de jogar o tempo todo e mexe nos jogadores o tempo todo. E é uma categoria muito delicada da transição, né, para o profissional. Mas é isso. Mas isso é desafiante. Você precisa construir um time todo início de semana e toda sexta-feira para jogar no domingo. Esperando sempre o que vem de solicitação da categoria que rege o clube, no caso, que são os profissionais. Perfeito. Bom, vamos encerrando? Bom, amigos, encerrando o nosso primeiro podcast, por mais desafiando essa desconstrução do treinador brasileiro, recebendo aqui o Gabriel, treinador da seleção sueca feminina de futsal. Esperamos por mais, esperamos ter produzido polêmicas e temas necessários para serem discutidos nos próximos podcasts. Podcast.
É isso? É isso aí. Então tá. Agradecer a você, PC. Muito obrigado aí pelas externações técnicas aprofundadas de quem tem muito conhecimento e que conhece muito bem nosso primeiro convidado. Gabriel. Então, fica aqui a gratidão, Gabriel, por estar participando, estar colaborando aí com tudo que tu viveu, que tu tá entregando nesse novo momento, nessa nova fase como treinador. Agradecer também aos patrocinadores aí, os apoiadores, né, do podcast, a 9 do Rio de Janeiro, assim, Investimentos de Santa Catarina, Cesalon do Rio Grande do Sul, a Lynx Aviação, Cachaça Gabarito, PC. Eu não. Não? Gabriel? Boa. O Hotel Sol Ipanema, do Rio de Janeiro, e a consultoria Bela Vista. Muito obrigado aí pelo apoio e esperamos nos ver em breve aí com novos convidados, novos treinadores e causar esse desconforto, né, PC? Que é o principal. Desconforto na discussão, desconforto para quem está assistindo e quem não gostou do treinador convidado ou do que foi discutido, caguei, meu amigo. Zona de conforto não existe aqui. Não existe aqui. Nos pequenos espaços que saem os bons resultados. Não né? estamos nem um pouco preocupados com isso. Estamos querendo defender o treinador brasileiro em meio a essa desconstrução, na minha visão, até indelicada, principalmente porque envolve profissionais de altíssimo nível. Não, só agradecer também aí pela oportunidade, sempre muito bom conversar e debater e aprender, né, que numa entrevista assim o PC sabe a admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho, pelo caráter, pela maneira que ele conduz, né, o seu ambiente de trabalho, a maneira que ele consegue cativar, né, todos que estão na volta a remar no mesmo sentido. E isso aí, PC, pode ter certeza que é uma virtude aí tua que os jogadores lá na frente eu tenho certeza que essa geração sub-20 de São Paulo, num futuro aí, às vezes eu acho que o jogador quando é muito novo ele não tem muita ideia, né, mas depois ele começa a relembrar, a remoer e ver a importância que tinha cada detalhe em cada treinamento. Isso aí é muito bacana, tu sabe, né? Eu sou suspeito para falar aí a admiração, a respeito, a gratidão aí que eu tenho por ti e principalmente por todo esse aprendizado aí que eu tive durante esses anos, né? Sempre bom conversar contigo e aprender, né? Cada vez mais e com certeza vai fazer eu refletir muito aí nos próximos compromissos que eu tiver com a seleção. Com certeza vou prestar atenção em cada detalhe, em cada situação aí que possa fazer, não só eu, mas todo o staff aí evoluir e buscar aí todas as nossas metas, objetivos. Muito obrigado aí, PC. Valeu, Gabriel. Valeu, Thiago. Por mais, estará de volta na próxima semana. Caguei para todos vocês. Até a próxima.